Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família e sobre as pessoas que você ama, no nome de Jesus. Vamos estar orando, Senhor, nesse momento? Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, porque o Seu amor, Sua graça e o Seu perdão tem estado, ó Pai, sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigado, ó Deus, pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Te peço que o Senhor esteja, ó Pai, no nome de Jesus, abençoando a vida dessa pessoa. Que o Senhor esteja suprindo suas necessidades. Que o Senhor esteja abençoando seus familiares e esteja imunizando-os desse vírus, no nome de Jesus. E seja, ó Pai, nos livrando do homem sanguinário, dos acidentes e também dos assaltos. Por favor, nos ilumine nesse momento, para que possamos entender a revelação da Tua palavra. No nome de Jesus que te pedimos. Amém e amém, Senhor. O apóstolo Pedro, queridos, escreve em sua primeira epístola, ele escreve com uma intensidade muito grande, um objetivo central de combater as oposições externas. Ele de Roma escreve aos crentes da Ásia Menor no ano 60 a 65 depois de Cristo, na sua primeira epístola. 105 versículos. Podemos chamar de manual de sobrevivência para os peregrinos. No capítulo 2, versos 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro, queridos, escreve para orientar, instruir, demonstrar quem realmente somos, qual nossa identidade, como devemos agir e ser no nosso dia a dia. Ele diz quem você é, quem eu sou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É extraordinário, queridos, entendermos quem somos. Que somente a partir do momento em que você aprende quem você é que você vai entender qual a sua função. Por que você é um cristão? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que nós somos tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas temos, queridos, um desafio muito grande: proclamar o poder, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode olhar para mim nesse momento e dizer: pastor, como fazer isso? Digo, através do testemunho de vida. Você pode dizer: mas como, pastor, sendo justamente o único evangelho que o seu irmão lê? Às vezes, queridos, as pessoas não pegam na Bíblia para poder ler a palavra, mas elas olham para a sua vida. E através de você, elas dão graças a Deus, o nosso Pai. Como diz
No grande sermão do monte, em Mateus 5,16, o Senhor Jesus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O desafio que temos é proclamar as virtudes, é testemunhar a respeito de Cristo, é glorificá-lo acima de todas as coisas, é termos em nossos corações o desejo de agradecer. Porque gratidão é a memória do coração. Quando o apóstolo Pedro escreve aos cristãos justamente da Ásia Menor, ele escreve para instruir, para demonstrar que os crentes são a casa espiritual e são edificados por Cristo. Tem Cristo como fundamento, são sustentados pelo Senhor, tem uma identidade, mas também tem uma missão. E a missão, queridos, do cristão é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes nós nem povo éramos. Antes, queridos, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas hoje alcançamos misericórdia. Mas por que alcançamos misericórdia? Porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário em remissão dos nossos pecados. É entender o que é justificação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala justamente, claramente a respeito da justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Eu e você, nós somos justificados mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos, queridos irmãos, viver na dependência do Senhor, refletindo o Senhor em todo tempo, em toda hora, em todo lugar que estivermos. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Significa que se não formos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. O próprio salmista, no Salmo 51, versículo 5, ele diz claramente: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em Efésios capítulo 2, verso do 1 e 2, diz claramente o seu real estado, o meu real estado sem Cristo. Diz que nós éramos inimigos de Deus, diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, diz, queridos, que nós servíamos os desejos da nossa carne, o príncipe deste mundo. Mas no versículo 3 em diante é extraordinário, de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É extraordinária a maneira, queridos, como Deus demonstrou o seu amor para com as nossas vidas. Fomos justificados pelo Senhor. Logo temos paz com Deus, porque fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, morte substitutiva, nós encontramos justamente o livre acesso a Deus. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O versículo é muito claro. Ele diz que ele é o caminho, não é um caminho. Se ele falasse eu sou um caminho,
Existem vários outros caminhos que levam até Deus. Não, mas ele deixa bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observa que o Senhor Jesus Cristo diz claramente, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, ninguém vai. Jesus está dizendo, eu sou a escada, através do meu sacrifício, através do meu sangue derramado na cruz do Calvário, vocês serão reconciliados com Deus. Vocês terão paz com Deus. Ter paz com Deus depende da justificação. Justificação por meio do sacrifício de Jesus. Como que se dá isso, pastor? Uma vez que eu e você, nós aceitamos como único e suficiente Salvador o Senhor Jesus Cristo, e que professamos nossa fé publicamente, em que nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que cumprimos justamente o que prometemos, não somente a igreja aqui na terra, que é o corpo de Cristo, mas também diante de Deus, o nosso Pai, obedecendo, honrando, prestando-lhe culto de adoração e louvor, sendo fiel a Ele, ou seja, cumprindo o que nós testemunhamos com os nossos lábios. Nós vamos estar agradando o Senhor. Nós vamos ter paz com Deus. E a partir do momento em que eu tenho paz com Deus, logo sou o templo do Espírito Santo, como diz as Escrituras Sagradas. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vós sois o templo do Espírito Santo, e vocês não pertencem a vocês mesmos. A partir do momento em que eu aceitei Jesus, eu sou justificado. Eu sou reconciliado com Deus. Eu tenho paz com Deus, logo tenho identidade, sou cristão. E através do momento em que fui reconciliado, eu tenho o Espírito Santo habitando na minha vida. E o Espírito Santo vai me instruir a viver uma vida de santidade. E toda vez que eu pecar, eu vou entristecer o Espírito. E o Espírito imediatamente vai tocar o meu coração e vai dizer, e vai me conscientizar do meu pecado. E eu vou estar confessando o meu pecado. E Deus, que é fiel e justo, vai estar me perdoando. Fomos, queridos, justificados por meio do sacrifício de Jesus. E como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, temos paz com Deus, porque fomos reconciliados por meio de Jesus. Agora, o que fazer para ter a paz de Deus? Viver uma vida de testemunho. Viver uma vida onde nós vamos estar, queridos, demonstrando o que Pedro está ensinando. Temos identidade. E essa identidade tem uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes, nós não éramos povo de Deus. Pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Então, queridos, por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, fomos justificados. Como entender melhor a justificação, pastor? Queridos, a justificação é assim, preste atenção, é pegar justamente os meus pecados, Deus pegou os meus pecados, colocou na conta de Jesus e pegou justamente a justiça de Jesus e colocou na minha conta. Toda vez que o Senhor Jesus olha, que o Senhor Deus olha para mim, Ele vê a pessoa do seu Filho.
Logo eu fui justificado. Logo o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário em remissão dos meus pecados, morte substitutiva. No terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Jesus se entregou na cruz do Calvário. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna, vá para os céus. Minha pergunta para você neste momento é: como está a sua vida? Como vai sua família? Como está justamente o seu dia a dia, frente aos dias pelos quais estamos vivenciando? Como está a sua casa? Você tem colocado sua casa em ordem? É interessante, queridos, é que a palavra do Senhor diz claramente, 2 Reis, capítulo 20, verso 1 e 2. E o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Costumo dizer, quando estou pregando nesse texto, que Ezequias tinha crédito com Deus. O que significa ter crédito com Deus? Viver uma vida de obediência, testemunhar a respeito do Senhor, glorificar o Senhor, ser fiel ao Senhor. Tanto que no momento, queridos, que o profeta Isaías, ele entra e ele diz para Ezequias: põe a sua casa em ordem. Ezequias vira para a parede e Ezequias começa a chorar. E chorando, ele começa a lembrar o Senhor Deus a respeito da sua fidelidade, a respeito do quanto ele tem buscado o Senhor, a respeito do quanto ele tem se voltado, tendo Deus como prioridade em sua vida. E o texto diz claramente, meus queridos, que antes que o profeta Isaías saísse da cidade, Deus disse para Isaías: volta lá na casa do rei Ezequias e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e lhe acrescentei mais 15 anos de vida. Os ouvidos do Senhor estão bem atentos a ouvir a sua voz, a ver as suas lágrimas e a sinceridade do seu coração. O Senhor Deus quer agir em você e através de você com poder, graça e amor. Logo, nós temos, queridos, a paz de Deus. No momento em que colocamos em prática a palavra de Deus, no momento em que testificamos da palavra, no momento em que amamos o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Observe que ter a paz de Deus dependeu exclusivamente do sacrifício de Jesus. Jesus se entregou por mim. Jesus me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Uma vez que aceitei o sacrifício de Jesus, tenho paz com Deus, sou o templo do Espírito Santo. Agora eu estou no processo de santificação. E no processo de santificação, eu estou galgando dia após dia o degrau que me aproxima de Deus. Dia a dia estou galgando os degraus que me aproximam cada vez mais de Deus, de maneira que amanhã eu não cometo os mesmos erros que cometi hoje, de maneira que o Espírito Santo
ele me instrui a identificar o que entristece a Deus e a viver uma vida de santidade. De maneira que eu entendo que eu preciso viver na dependência do Senhor. Logo, os frutos do Espírito começam, queridos, a se manifestar através da minha vida. Eu começo a demonstrar que o Espírito Santo realmente habita no meu coração. Mas como, pastor, que eu demonstro que o Espírito Santo habita na minha vida, no meu coração? Queridos, através do testemunho. Olha só os frutos do Espírito em Gálatas 5:22, como diz claramente as nossas vidas. Todas as pessoas que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, eles têm paz com Deus. Todos aqueles que estão vivendo uma vida de santidade, eles refletem o Senhor Jesus. E eles têm a paz de Deus em suas vidas. Gálatas 5:22, a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, generosidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. As pessoas que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, elas exalam o bom perfume de Cristo. E elas têm, queridos irmãos, em seus corações o amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, de Deus e com Deus, paciência, que é longanimidade, generosidade, que é benignidade. Elas têm prazer em ser generosas, em recompensar. Elas têm prazer, queridos irmãos, de contribuir para o crescimento do reino de Deus. Elas têm prazer, queridos irmãos, de contribuir para ajudar o seu próximo. Generosidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Isso se chama o processo de santificação. É viver o fruto do Espírito. É exalar o bom perfume de Cristo. É glorificá-lo acima de todas as coisas, entendendo, queridos, que quem realmente somos em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas por que o apóstolo Pedro estava mostrando para os cristãos da Ásia quem eles eram? Porque estava havendo oposição externa. Estava havendo, queridos irmãos, muitos falsos mestres. Estava havendo muitas pessoas tentando ludibriar o Evangelho. Muitas pessoas tentando, queridos irmãos, pregar o gnosticismo. Muitas pessoas tentando, queridos irmãos, tirar o foco dos cristãos. Mas Pedro diz: vocês não podem perder o foco de vocês. Vocês precisam entender a identidade que vocês têm. Vocês precisam colocar em prática essa identidade. Porque colocando em prática essa identidade, vocês vão testificar a respeito das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somente quando nós sabemos quem somos é que conseguimos avançar. Quando temos dúvida a respeito da nossa conversão, quando temos dúvida a respeito, queridos irmãos, de quem somos, logo temos dúvidas em tudo em nossas vidas. Por isso precisamos nos voltar para o Senhor em oração. E precisamos entender que fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. A partir do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. A partir do momento em que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, estamos vivendo no processo de santificação. Os frutos do Espírito são exalados através do nosso testemunho, Gálatas 5:22. E logo nós temos a paz de Deus.
Por isso que eu e você, nós, precisamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por sua graça e por sua proteção. Minha oração, meu desejo é que você esteja colocando em prática o que você aprendeu nesse momento. Quem você é? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é a nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, mas existe uma finalidade. Por que você é cristão? Para que você é propriedade exclusiva de Deus? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Bendito és tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Deus justo, abençoador, capacitador, que supre as nossas necessidades, que se manifesta em nós e através de nós, com seu poder, com a sua graça e com seu amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho, Jesus, para morrer a nossa morte, para nos justificar, para ser justamente o mediador entre nós e o Senhor Deus, para, ó Deus, nos levar a termos paz contigo. E através do momento em que aceitamos o sacrifício do seu Filho, nós somos o templo do Espírito e nós vivemos agora exalando o bom perfume de Cristo e vivendo o fruto do Espírito e começamos a exalar amor, paz, paciência, generosidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e as pessoas conseguem ver o Senhor Jesus através das nossas vidas. Pai, nos ajude a vencer os problemas da vida, nos dê força, por favor, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar o seu tão grande amor, e para que, através dessa contemplação, vim, ó Pai, espalhar amor para o nosso próximo e exalar o seu amor, glorificar o seu nome acima de todas as coisas. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu amor, por sua graça e por sua proteção. No nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.